comentou um pouco aí sobre o evolucionismo aí, e o criacionismo. Então vocês vão ver que tem aí nas primeiras páginas do livro, né, os termos em hebraico, né, que se resume, né, o que é o homem. Então cada termo hebraico, cada termo grego, né, o que significa, né. O mais interessante aí, né, que é famoso, que é o aqui na página 11, né, que é o Adão, né, que seria então o termo que corresponde ao nome Adão, né, para nós. Então Adão seria homem, né, e Adamá, acho que é Adamá, a pronúncia seria terra, né? Então seria uma terra então avermelhada. E também aqui mais à frente, né, vai falar sobre a criação do ser humano, criacionismo, evolucionismo. A página aqui 16, né, vai falar aqui sobre Charles Darwin, que a gente comentou um pouco na aula passada, né, que ele era britânico, né, inglês mais precisamente, partiu aí, começou a estudar medicina, largou a faculdade, porque ele se interessava muito nessa questão do naturalismo, então veio numa viagem, né, e ali, essa viagem aqui pelas Américas, né, ele começou a ver, né, alguns animais assim, que ele achava que era uma evolução de outros seres, de outros animais, né, então nas Ilhas Galápagos ele viu aquelas tartarugas, umas tinham o pescoço mais curto, outros o pescoço mais longo, e então ele dizia, tem que ter uma evolução, então de acordo com o habitat, o animal está evoluindo e existe uma seleção natural, né? Então lá no Polo Norte, lá, os ursos que não evoluíram, que não conseguiram resistir ao frio, eles acabam morrendo e desaparecendo, né? Então, isso foi sim, a teoria dele, né? Isso foi o estudo dele. Vai lançar então nesse livro ali das teorias das espécies, né? A origem das espécies, e que foi extremamente vendido. Lembrando, né, irmãos, que era uma época em que já não havia muito mais, assim, porque o poder mesmo da Igreja Católica ele foi até a divisão lá, né, do Império Romano, né, que não é o poder, ele ainda durou mais um tempo, mas ali quando se dividiu, que daí tinha a Roma Oriental e Roma Ocidental, né, a Roma Oriental tinha Constantinopla por capital e Roma Ocidental tinha Roma mesmo, né, e daí Roma começou a perder o poder, né, perdeu ali para os turcos otomanos e tal. Ali a igreja já perdeu um pouco daquele poder. Mas a igreja mandava e desmandava no mundo, então tinha uma opressão muito grande. Então isso foi muito bem aceito pela questão de ser algo que era uma contrapartida, né, daquelas teorias da igreja. Era como se fosse um sentimento de raiva. Não, nós estamos acreditando nisso daí só para dar contra a igreja, para dar na cara da igreja. Né? Então, também por isso que foi bem aceito, né? Aí, irmãos, a gente comentou, né, sobre a reação da igreja, aqui na página 17, né, que a reação da igreja foi o quê? Isso ainda acontece hoje em dia, né? É tentar enquadrar, tentar pegar a Bíblia e enquadrar dentro daquela teoria lá do Darwin. Então se criou aí, né, a teoria da Terra caótica, ou teoria das lacunas, da lacuna, né? Então a teoria da Terra caótica, que a gente comentou aí que é uma teoria que entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 existiram ali milhões de anos, que Deus criou primeiro a Terra, então o planeta para os anjos, né? E Lúcifer ali, que era o querubim ungido ali, habitava aqui, né, com os outros anjos. E daí ele é destituído, ele tenta subir ao céu, cai, é destituído, e aqui vira um caos. Então ali no versículo de número 2, Deus começa uma reconstrução da terra, né? Então, isso foi feito para quê? Para tentar enquadrar nos fósseis,
com os dinossauros, tudo isso daí, né? Quem estava semana passada aí, o Juliano comentou bastante, né, dessa questão de fósseis e tal, aí que ele andou pesquisando, né? Então, a Bíblia não precisa disso, né? Ela tentar se enquadrar. Nós cremos a Bíblia como única regra de fé e que a Bíblia é toda verídica, inspirada por Deus. E é interessante, né, que algumas coisas da Bíblia, elas têm um ponto de vista daquele momento, né? Tem a famosa passagem de Josué, que Josué pediu para o sol parar, né? E daí hoje, com os estudos de hoje, se sabe que o sol não para, o sol está parado, né? A oração correta tinha que ser para a terra parar. Ou para o movimento de rotação, para o movimento de translação, porque não pode escurecer, porque eu preciso percorrer aqui. Eu persegui os meus inimigos no vale de Aijalon, né? Então, só que o contexto da época, né, eles não sabiam, né, que tinha outros planetas, que a Terra fazia um movimento de rotação, de translação, ao redor do Sol, ao redor do seu eixo, né, que demorava 24 horas, que demorava 365 dias, né. Então, isso é utilizado para tentar menosprezar a Bíblia, tá? Só que foi escrito com o momento da época. Deus entendeu, isso não, tá parada a Terra aqui, né? Não importa, né? Então, a mesma coisa é Gênesis, né? Gênesis não é um tratado de ciência, né? Senhor, não é um tratado de ciência e tal. Irmãos, alguns autores até dizem que Moisés, ele queria destacar para o povo que tinha saído do Egito a grandeza de Deus. Que lá no Egito se adorava alguns animais, né? Se adorava lá ao crocodilo, por exemplo, que era um animal que saía do Nilo, era considerado uma divindade. Então ali Moisés está dizendo, todos os animais foram criados por Deus segundo a sua espécie e o homem é superior, porque o homem foi feito para dominar. O sol, né, o faraó era considerado o Deus Ra, que era o Deus Sol, era uma divindade, o faraó. Ali está mostrando que Deus criou o sol, criou a lua com o seu propósito, com a sua finalidade, né? Então, Moisés tinha essa intenção, inspirado pelo Espírito de Deus. Então, nós sempre temos que entender que a Bíblia ela não foi escrita para nós como o público principal, o público-alvo, né? É que nem quando vocês pegam, nem sei se alguém aqui já leu, eu tinha que ler na época, né, de vestibular, de segundo grau, aqueles livros lá de Machado de Assis, né? Memórias póstumas das Cubas. Tinha aquele outro lá do Bentinho lá, e como é que é o nome lá? Um romance dele lá. Mas, enfim, não me lembro, nem quero me lembrar. Mas assim, era uma linguagem difícil, era uma linguagem complicada, cheia daqueles trema, né? Que hoje não existe mais na língua portuguesa e tal. Então, era o que? Era um livro que não foi escrito para nossa época. É um livro que tinha sido escrito para outro povo, para uma outra época, né? Nós fizemos uso disso, mas não era o público principal da época, né? Então, a mesma coisa a Bíblia. Lógico, ela é toda verídica, ela vale toda ela para os dias atuais, mas para nós entendermos certas passagens, nós precisamos nos colocar no lugar dos autores e no lugar do público que estava recebendo aí, né? Então, não é um tratado de ciência. Ele foi escrito, Gênesis foi escrito por um povo que já tinha convicção de que existia um Deus. Já tinha visto Deus libertar eles do Egito, Deus abrir o mar, tudo aquilo. Então, por que Moisés não se deteve em escrever explicar um monte de coisa? Porque já existia a premissa de que Deus era autoexistente, de que Deus era eterno, enfim, todo-poderoso. Então, a Bíblia contradiz a ciência? Não contradiz a ciência, né? Os passos estão todos corretos ali e tal, né? Apenas Moisés não tinha muito essa finalidade, essa ideia, né? A finalidade do livro dele não era ele explicar todo um tratado ali científico, né? Mas mesmo assim, acho que
trouxe uma mesinha, acho que é pra nós, né? Pra ti. Deixou ali no... Eu pedi, rapaz. Pastor Levi resolveu. Então, meus irmãos, a igreja, ela acabou criando, né, essas teorias aí, que nós não temos bases bíblicas, assim, exatas, digamos assim, né, para defender, né, essa teoria aqui da lacuna, né, ou também chamada da terra caótica, né. E aí a gente até comentou, né, também do dia, né, o dia no hebraico, né, que ele é o Yom, né, aí tem lá acho que tem um coisinho assim, se não me engano, né, que significa dia, mas no hebraico nem sempre significa dia de 24 horas, né, então o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira, o dia às vezes ele representa um longo período de tempo, e daí é a teoria aqui que se diz a teoria das fontes, onde vai falar que é uma teoria, né? Também não tem como provar, que esses dias não eram dias de 24 horas, mas eram dias, até porque no começo, os defensores da teoria dizem, né, que Deus só criou o Sol e a Lua depois. No começo não existiu o Sol e a Lua, então não tinha como haver a contagem do tempo, a contagem das horas, né? Mas são teorias que a igreja acabou criando para tentar encaixar com a ciência, né? Aí, meus irmãos, então, se cria o evolucionismo ateísta e o evolucionismo teísta. O que é o evolucionismo ateísta? Você crê que tudo isso veio de um processo evolutivo, que nós chegamos aqui depois de milhões e bilhões de anos, né? Viemos do macaco, e que não existe nenhum ser supremo, não existe nenhum Deus. Então esse é o evolucionismo ateísta. O evolucionismo teísta é o seguinte, é também uma maneira de tentar encaixar a teoria da evolução com Deus, com a fé, né? A fé em Deus. Então, seria que Deus deu tipo o ponto de partida. Então seria lá, por exemplo, como se Deus tivesse feito isso daqui, piscado os olhos e o Big Bang lá, pum, deu uma explosão lá, e Deus criou aquilo. E aí foi se formando, e daí realmente a gente partiu de um processo evolutivo e tal. Então é chamado de evolucionismo teísta, né? Que quer dizer que existe um mentor por trás disso, existe uma cabeça pensante, né, que também está em desacordo com a Bíblia, né, irmãos? Que daí eles interpretam as passagens de Gênesis como figurado e não literal. Então eles dizem que não é realmente o sentido de que Deus criou ali, formou, né, o ser humano, ele seria de uma forma então figurada, né? Então são as teorias que a gente comentou um pouco. Então também o criacionismo, né? Daí tem a teoria do criacionismo direto, a teoria do criacionismo progressivo, que seria a mesma coisa, né? O criacionismo direto seria que Deus então ele criou da maneira como a gente acredita nas coisas, né? Que Deus criou do pó da terra, o homem, né? E que do criacionismo progressivo seria de que Deus só criou a matéria, e a partir dali, né, se criou as demais coisas e tudo mais. Então o animal, ele foi se criando ali da matéria que Deus tinha criado, né? Então, em cima das escrituras também, não é novidade para ninguém, né? Como a gente comentou então que o termo, né, que define ali criar, ele só é utilizado para Deus no hebraico, né? E depois o termo fazer, que é o azá com H no final, que é o sentido de fazer de algo que já existe, né? Então a criação do homem, né, foi precedida por um conselho divino, aqui na página 22, então se usa ali o termo Elohim, né, que é o chamado plural majestático, né? Onde Deus, com a Trindade,
decide fazer então o homem à imagem e semelhança, né? E no sexto dia foi a criação do homem, encerrando, né, a criação de Deus, e no sétimo dia Deus então descansa, né? Aqui fala então, né, da formação física do homem, né, a formação psíquica, espiritual, né, que diferente dos animais, ele foi feito uma capacidade racional, né, que Deus soprou o fôlego de vida, né, no homem, né, e depois disso Deus cria então a mulher da sua costela, né. E hoje, irmãos, então, né, aqui na página de número 37, o nosso assunto hoje, ele é a imagem e semelhança de Deus no homem, tá? Então, ele é o único assunto da aula de hoje, né? E aí o livro vai trazer, né, o que é a imagem e semelhança de Deus no homem, o que não é a imagem e semelhança de Deus no homem, né? Lembrando, irmãos, que não há um consenso, tá, do que é a imagem de Deus no homem, né? Alguns aí podem achar que tem um ponto de vista diferente dos outros, alguns, a gente vai ver também isso no livro, né, que alguns interpretam imagem como uma coisa, semelhança com outra, e ao que dá para entender, no original ele não tinha um imagem e semelhança, mas imagem e semelhança era todo uma palavra só, né, um contexto só, né. Alguém de vocês aí deu uma olhada aí, irmãos, nos vídeos lá do pastor que a gente falou ali na aula passada? Já viu alguma coisinha lá? Ninguém se aperfeiçoou? Bom, mas se vocês quiserem ver essa questão da criação, tá? E... eu nem sei do que você está falando. Do vídeo que é. Pede pro teu pai que ele conhece o cara. Conhece bem, né? O pastor lá para tu estudar em casa. Aquele vídeo que o pai está assistindo é da Autos. Não assisti esse vídeo dele. Assistiu? Então, é interessante, tá, irmãos? Os irmãos que não estavam, Adalto Lourenço é um pastor, ele é um cientista e pastor. Então ele explica bem detalhado essa questão da criação, ele coloca ciência e Bíblia e junta os dois e mostra que não existe desacordo entre a ciência e a Bíblia, que uma confirma a outra. Então, assim, vários vídeos, negócio de fósseis, de dinossauros, né? A gente sabe que existiu, tá ali para provar, mas em que época existiu, como existiu, o dilúvio, né? Ele mostra cientificamente como realmente ocorreu um dilúvio. Então é bem interessante, tá? Para quem se interessar pelo assunto, né? E quiser dar uma pesquisada aí, acha aí os vídeos dele no YouTube, tem livros dele também, para quem aí se interessar, né? E hoje, irmãos, vamos falar sobre a chamada Imago Dei, né? Imago Dei, que é do latim, que é a imagem e semelhança de Deus, né? O que vocês acham aí que é a imagem e semelhança de Deus no ser humano? Os escutos estragam a cadeira. A imagem e semelhança de Deus é tipo, tu fala do homem de Deus ou de Jesus? Homem de Deus. Que é quando Deus criou o homem ali, ó. Nossa imagem, nossa semelhança. O que isso quer dizer para vocês? O que vocês acham que é a imagem e semelhança de Deus?
Que lembra, né, irmãos, que aqui Deus não está falando com anjos, nada disso, né? É a Trindade falando. Façamos, desçamos, façamos, que é plural. Então eu já falei para vocês, é chamado na teologia, né, e tal, é o plural majestático, porque o termo, né, que é bem famoso, ali até nos louvores, né, Elohim, né, ele pode ser traduzido por deuses, né, porque a palavra El é Deus, né, então seria como se fosse deuses, mas aqui não são deuses falando, né, é chamado então de num plural majestático, porque é a trindade divina conversando entre eles, ó, desçamos, façamos, então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, você vai ver em algumas passagens isso, né, na Torre de Babel também, né, que também é falado, ó, desçamos, e vamos confundir lá as línguas, também é utilizada aí essa expressão, né. Então, o que vocês acham que seria a imagem, a semelhança? Imagem física? Imagem. Eu acho que essa imagem e semelhança seria em caráter, em ser justo, semelhança a Deus. Então, a irmã acha que seria imagem física, o irmão Ian acha que seria a questão do caráter. Que mais? O que é imagem? Está lá em Gênesis 1 e 26, tá? Até vou abrir aqui para nós ler. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Mais alguém? Tá, então vamos para outra pergunta, já que... Eu entendi. Você vai pegar um jeito, já vai pegar o fio da meada daqui a pouquinho. Não é para ter resposta ainda, só para fazer o povo. Só para fazer um suspense. Só para cutucar a onça com vara curta, né? Em Gênesis 5 também, né? Gênesis 5 e 1 também, depois da queda e tal, também é falado o seguinte, ó. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aí em Gênesis 9 e 6, diz assim, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aqui foi o que Deus falou para Noé, né? O pacto com Noé. Então veja que em uma passagem, em Gênesis 5, Deus fala só o termo semelhança. E agora em Gênesis 9, Deus fala o termo imagem. Então vocês acham que imagem e semelhança tem alguma diferença? Ou vocês acham que é a mesma coisa? Acham que o ser humano perdeu a imagem, perdeu a semelhança? Ou perdeu os dois, ou não perdeu nenhum? Todo mundo tem a imagem e semelhança de Deus hoje? Ou só quem é crente? O que vocês acham? Todo mundo tem. Acho que não, né? Acho que sim. Mas é que não tem. Ele disse, façamos a imagem semelhante. Pois é, mas a natureza aí é. Pode falar, Aí né? quando eles fizeram era uma coisa, né? Depois Entendeu? perdeu. Depois perdeu, é não. exatamente mais ou menos isso aí que eu estou pensando. Mais ou menos. Se fosse levar em consideração que fosse uma questão física, né, não seria perdido, mas se estamos falando de caráter, então é bem plausível dizer que Vamos ter que com pegar o pecado esse se...
distorceu. Mas vamos deixar o povo pensar. Vamos lá, irmãos. O teólogo ele tem que pensar, que nem o irmão ali falou assim, não, acho que perdeu, porque isso, porque aquilo, né? Eu tô me coçando aqui, mas não posso falar, né? Eu sou aluno. Não, deixar vocês pensar. Eu já tive a minha fase. Eu acho que não. Eu acho que todo mundo tem uma opinião. Vocês estão com medo de falar, irmão. Falem. Eu acho Viu? que Não vale nota. O Juliano disse que hoje, por causa do frio, já tá todo mundo aí com nota porra de quem veio. Eu não falei nada. Olha o que diz em Tiago 3:9, sobre a língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Acho que todos, né? São feitos à imagem e semelhança. Tiago 3:9. Mas veja bem que ele, Tiago, fala feitos, né? Não quis dizer os que continuam. Isso aí. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E mais. Quem responder vai ganhar uma estrelinha. Vamos começar a fazer assim, ó. Era Tiago o quê? Que eu já me esqueci. Tiago 3. Tá. Eu esqueci onde é que ficava. 13:9, acho que é. Bom, irmãos, então, né? Vamos ver aí o que é isso aí. Porque assim, quando a gente faz esse tipo de pergunta, ele não tem uma resposta exata. Na história da igreja não se teve um consenso exato, né? Por exemplo, o Lutero, e aqui na lição até vai falar de Irineu, Tertuliano, alguns outros pais da igreja aí, eles tinham a sua visão. O Lutero, por exemplo, que foi aí, digamos, o pai da reforma protestante, né? Ele defendeu que o homem tem a imagem e semelhança de Deus ainda, mas meio que borrada, apagada. Então é como você se olha no espelho e depois toma banho assim, né? Nesse dia de frio, assim, que tem aquele vapor, assim, que tu se olha no espelho ali, tá ali a imagem, mas é difícil de... Mas ela está distorcida. É difícil de se ver realmente ali, porque ela tá assim, distorcida aquela imagem ali, não é aquela imagem clara, nítida. Então era a visão de Lutero. Alguns outros autores vão dizer, irmãos, por exemplo, que o ser humano ele não perdeu a semelhança, a imagem, a semelhança com Deus. Porque todos os seres humanos, eles nascem com alguns preceitos, por exemplo, né? O animal não era racional. Aí que nem aquela história assim, o único que não te abandona é o cachorro, não sei o que é, só porque é um animal irracional, porque se ele fosse racional ele abandonava. Entendeu? É só por isso, porque ele não pensa, não entende, senão, porque fica ali, independente do que está acontecendo, não sei, sabe, para querer fazer aquele drama que o cachorro é o melhor amigo do homem e tal. Então, que o ser humano pensa, que o ser humano foi criado para dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre todos os animais da terra, então... para dominar, mas se eu pegar um leão no braço aí, ele ganha de mim. Então os leões poderiam dominar o mundo, os elefantes poderiam dominar o mundo, sim. Só que tu vê que a capacidade, a inteligência humana fez com que hoje o ser humano domine o leão e coloque um leão no zoológico, numa jaula. Mesmo o leão sendo muito maior do que ele. Então, isso alguns dizem que tem a ver com a imagem, a semelhança de Deus, quer dizer, a inteligência, a capacidade do ser humano de pensar, de raciocinar, alguns preceitos, alguns atributos de Deus que nascem com o ser humano, por exemplo, quando dizem que ninguém nasce, digamos assim, sei lá, ninguém nasce um bandido, um assassino, um homicida.
né? Você não nasce isso, né? E você nasce uma criança indefesa e tal. Uma vez até num livro, um autor citou esse exemplo, né? Imagina você ter a oportunidade, por exemplo, de você tirar a vida de Hitler, quando Hitler era um recém-nascido. E você ter evitado todo aquele caos, né? Tipo, o que você faria, né? Coloca esse pensamento, esse dilema ético, né? Então, quer dizer, mas ainda era uma criança, então ainda não tinha isso na mente, não tinha toda essa maldade. Apesar de que a criança não é inocente, irmãos. Ela já nasce com a semente do pecado. Já é pecador, nasceu é pecador. Descendente de Adão, né? Senão você não via briga no colégio de criança de 6, 7, 8 anos de idade. Os pais têm que chamar lá porque um arranhou o outro na creche, não sei o quê. É porque já nasce com essa semente. Mas tem esses atributos, sabe? Esses atributos que são divinos. Então, não existe assim uma teoria, uma explicação que diga essa é realmente a verdade. A gente vai ver no livro algumas teorias, algumas posições e tal, que vão nos clareando um pouco a ideia do que pode ser a imagem, do que pode ser a semelhança de Deus, tá? Mas não existe uma resposta realmente assim, é isso, é aquilo, né? Você vai até ver os termos em hebraico ali, que se referia como se fosse a um ídolo, então, que não dá muita noção do que é realmente a imagem e semelhança de Deus. Vamos para o nosso livro, página 37. Imago Dei. Poucos assuntos relacionados com a criação do ser humano têm sido foco de grandes controvérsias quanto a Imago Dei. A teologia histórica descreve inúmeras disputas decorrentes desse tema controvertido e conflitante. E não são poucos os questionamentos erguidos até os dias de hoje. A exegese de Gênesis 1 e 27 é o campo de batalha de variadas interpretações da Imago Dei. Klaus Westermann, em seu próprio exame da exegese de Gênesis 1 e 27, considerou que a exegese do texto supracitado, ainda que o tópico tenha sido de enorme interesse na história da teologia, desempenhou um papel pequeno no próprio Antigo Testamento. E a discussão entre especialistas em estudos veterotestamentários não iniciou de fato até o final do século XIX. Klaus arrola os seguintes grupos de opiniões existentes na história da interpretação da Imago Dei. Então vamos lá. Primeiro, aqueles que distinguem entre semelhança natural e sobrenatural com Deus, que uma coisa bem clara, né? Que não é semelhança física, não tem nada a ver com a palavra diz que Deus é espírito e os que adoram espírito. Então já poderia João 4:4, João capítulo 4 ali, né? Deus é espírito e importa que né, a famosa frase de Jesus com a mulher samaritana, né? Então, Deus ele não tem uma forma, né? 2. Aqueles que definem a semelhança em capacidade ou aptidões espirituais, né? Então, por exemplo, um cachorro, um gato, um passarinho, ele não consegue sentir a presença de Deus, se aproximar de Deus, buscar a Deus, né? Então seria isso o que alguns podem dizer que seria esse lado espiritual. Então você vai ver, irmãos, que todo ser humano ele tem dentro dele a questão de ter um ser maior, né? Ah, mas eu não sou cristão, mas eu sou budista. Eu não sou cristão, mas eu sou islâmico. Eu não sou cristão, mas eu sou sei lá o quê. Mas todos eles no ser humano é levado, sim, com todos, eu digo assim, uma parcela mínima que não crê realmente em nenhum Deus e tal. Mesmo esses que não creem em nenhum Deus, eles são mais agnósticos do que ateus, né? Se tu for conversar mesmo com eles, eles vão dizer, eu não sei se existe, se não existe. E quando você não sabe se existe, que você não consegue provar se existe ou não existe, você não é ateu, você é agnóstico. Que você, eu não sei se existe ou não existe, eu não consigo provar se existe ou não. Né? E o ateu, não existe, está aqui as provas, assim eu estou convicto que não existe. Então, de ateu mesmo, assim, uma parcela menor ainda, né? Aqueles que interpretam como forma externa, então, que esse aí, irmãos,
eu sei que às vezes é difícil para algumas pessoas, mas assim, ó, não tem nada a ver com aparência física. Você vai ver o antropomorfismo na Bíblia, que é linguagens humanas, formas humanas atribuídas a Deus. Tá? Então, Deus, a Bíblia diz que seus ouvidos não estão agravados porque não possa ouvir, Isaías fala. A sua mão não está estendida porque não possa abençoar. Então, você imagina Deus com aquela mão, né, estendida lá para o Juliano. Então, se Deus está estendido com a mão aqui, ou ele faz assim para Enéas, ou não tem, ou ele fica assim, né? Então, não é uma linguagem humana para você tentar explicar Deus para o ouvinte. Isso é uma característica do hebraísmo, tá? Aí é a mesma coisa quando atribui, né, o nome pai, né? A questão também, se tu for ver, não é antropomorfismo, mas tem a mesma conotação, né? Tipo, um atributo humano para tentar dar uma ideia do que... Do amor, do cuidado, né? Do zelo de um pai para seu filho, né? Então tem também os sentimentos humanos, né? Tem aquela famosa passagem que Deus se arrependeu de ter feito o homem e daí decidiu destruir tudo e mandar um dilúvio, né? Poxa, mas Deus se arrependeu? Que tipo de Deus é esse? Deus faz e daí uns anos depois se arrepende. Então, são sentimentos humanos, aí a teologia chama de antropopatismo, né? São sentimentos humanos atribuídos a Deus. Então, Deus se entristeceu com Lucas. Irmãos, daí Deus está triste aqui, mas está feliz aqui, está triste aqui, está feliz aqui. Entendeu? Não. Deus não fica triste, Deus não fica feliz. Deus é Deus, Deus está acima de tudo isso, irmãos. Entendeu? Porque daí Deus, aquela famosa linguagem, né? Ele tem festa no céu, ele se alegra quando um pecador se arrepende, né? Irmãos, é uma linguagem, é um sentimento humano para tentar explicar o que é uma conversão, a importância de uma conversão, né? Mas é lógico que não tem lá, né? Daí uma hora se converte um aqui, daí outro se converte na igreja lá, outro se converte, só em Concórdia umas 7, 8 festas lá de noite, né? Não sabe, ó, festa sem fim, cara. Tu não sabe em qual que tu vai, né? Festejando. Tu não sabe em qual que tu vai lá, né? E daí do mundo inteiro, né? Você imagina só, é dia e noite de festa no céu, né? Então assim, Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. Mas era para falar do desgosto de Deus, desgosto também, Deus não tem desgosto, né? Mas era para falar assim, ó, para o ser humano tentar entender o que Deus estava pensando deles naquele momento, a forma como Deus ia julgar eles naquele momento. Entendeu? Então são sentimentos humanos atribuídos a Deus. A Deus fica triste? Deus é bipolar, irmãos. Deus já sabe tudo de antemão, Deus já sabe tudo que vai acontecer, então são sentimentos humanos atribuídos a Deus, mas não que Deus carrega consigo isso, né? Que nem quando você lê Apocalipse, se você lê aquilo lá no literal, que uma espada sai da boca de Deus, então que Deus fica com a boca aberta e uma espada saindo lá, né? Que os olhos são como chamas de fogo. Os olhos pegando fogo, seus cabelo pés de latão, branco, né? Uma voz como de muitas águas e tal. É a forma que João escreveu ali para tentar dar uma dimensão do que ele viu ali, né? Dentro do que João conhecia naquilo ali. Quem sabe se fosse nós hoje, né? Que João fala tanto lá de gafanhotos que tinham couraça como um escorpião, né? E provavelmente João estava vendo coisas do nosso tempo. Alguns até, isso aqui que João está definindo aqui é muito parecido com um helicóptero, com um caça, com um tanque de guerra, entendeu? Mas como João nunca tinha visto aquilo, ele expressa aquilo ali do jeito do que ele conhecia, né? Então seria como nós, há uns 100 anos atrás, vamos botar uns 200 anos atrás. Escrever no celular. Nós tentar falar de celular, nós tentar falar de uma televisão, do notebook, né? Ou, sei lá, 500 anos atrás,
Você dizer que não, você vai chegar num lugar que vai apertar um negocinho ali, vai acender as lâmpadas, vai ter luz para todo mundo e tal. Sabe? Tu vai tentar explicar de acordo com o teu conhecimento ali, daquele momento. Então a Bíblia tem muito disso, tá? Mas não que aquilo ali realmente é o literal e como Deus é, né? Até porque assim, né, irmãos, quando a gente fala Deus, qual é a característica para tu ser Deus? Qual é a característica de ser Deus? O Todo-Poderoso. A apologética vai defender que não pode ter dois deuses. Porque se tiver dois deuses, eles não são o Todo-Poderoso. Então tu tem dois Todo-Poderosos, então automaticamente tu não tem nenhum Todo-Poderoso. A apologética defende pela lógica isso, né? Então assim, tu tem dois que são o Todo-Poderoso, então resumindo, tu não tem nenhum que é o Todo-Poderoso. Então, assim, para tu ser Deus, tem que ser o Todo-Poderoso. Então, quer dizer, você não pode, você criou a matéria, você criou o tempo, então você tem que estar acima disso. O tempo não pode te afetar. Então você não tem idade, você não tem começo, você não tem meio, você não tem fim, né? Então são algumas características lógicas de quem é Deus. Então nós não podemos criar limitação para Deus, né? A gente pode até ver na televisão, nos desenhos, né? Deus barbudão, bem grandão, sentado num trono, um senhor já, né? Mas tu pode tentar imaginar Deus grande, mas grande. E mesmo assim, ele é maior do que um lá, né? Então, nós não temos como dimensionar, né? Então aqui vai falar ainda, né, aqueles que discordam excessivamente dos anteriores, aqueles que interpretam o termo como denotativo de que o ser humano é correlativo de Deus, alguém que corresponde a Deus. Isso aqui tem uma passagem, né, que fala em Salmos lá, que é interpretada um pouco de uma forma um pouco assim distorcida, né, que fala lá, vós sois deuses, né, deuses com letra minúscula, né, que aí isso aqui foi até pregado, isso aqui meio que diviniza um pouco o ser humano, né? Aqueles que interpretam a imago Dei como o status do ser humano como representante de Deus na Terra. Aqui quer dizer a autoridade, tá? A autoridade do ser humano sobre animais, sobre, né, tudo que Deus criou. Então realmente seria a coroa da criação, né? Então, adiante aqui, né? Os pais latinos, irmãos, não tem nada a ver com a América Latina, tá? Aqui, eu sinceramente não sei o que significa isso aqui. Irineu e Tertuliano, eles viveram aí no primeiro século, tá? Irineu foi bispo de Leão, e é o chamado pai da ortodoxia cristã. Tertuliano foi o camarada, irmãos, que criou o termo trindade, tá? O termo trindade, ele não existe na Bíblia, e para tentar definir o Pai, Filho, Espírito Santo ali e tal, ele cunhou esse termo trindade. Ele viveu lá na época do ano 160, 170 depois de Cristo, então realmente são pais da igreja, né? Então o que eles falavam? Eles traçaram uma diferença entre imagem e semelhança de Deus do ser humano. Para eles, imagem representa as características corporais, enquanto semelhança representava a natureza espiritual do ser humano. Então, tanto Irineu como Tertuliano, né, eles separaram. Imagem é uma coisa, semelhança é outra. Então, a imagem é o que? As características físicas. E a semelhança, então, seria a natureza espiritual. Segundo esse conceito de imagem, Deus é tido como possuindo corpo físico, que é contrário às Escrituras. É contrário. Até porque, assim, então a gente não sabe nem se Deus era baixo, alto, magro, gordo, branco, preto, japonês, chinês. Então nem todos seriam uma imagem e semelhança de Deus, né?
Porque daí, Ninguém sabe como. sei lá, tem gente que diz, você imagina a beleza de Adão, a beleza de Eva. Provavelmente eles eram bonitão mesmo, né? Deus fez eles ali, né? E, então, quer dizer, então eles eram uma imagem semelhante, eles eram a imagem de Deus. Mas nós, então, não. Porque a gente não sabe como era Adão, como era Eva. Né? Então, provavelmente não. Essa é uma teoria que hoje ela não é aceita por quase ninguém, né? A questão da teologia cristã, protestante, reformada, né? Que não tem nada a ver com o corpo físico de Deus, né? Então, imagem seria a parte espiritual do ser humano, né? Que é a parte que eu falei, que os animais não têm, né? O animal lá, você matou o cachorro morreu, acabou. E o ser humano, né? Ele foi criado e foi soprado nele. Né? O termo hebraico ali, Nefesh, né? Seria o sopro de Deus. E ele foi feito alma vivente. Então, quando o ser humano morre, ele volta para a terra, o espírito volta para Deus e a alma é eterna. Né? Então, Irineu e Tertuliano separavam isso. Tá? Clemente de Alexandria e Orígenes não aceitavam que imagem referia-se a qualquer analogia corporal, assim que indicava as características do homem como tal. Por semelhança, entendiam qualidades não essenciais ao ser humano, mas que podem ser cultivadas ou perdidas. Né? Que página que está aí? Eu estou na página 38. O Orígenes ele foi bastante conhecido pelo método de interpretação bíblica dele, que era o método alegórico, né? E o Clemente de Alexandria foi um pai da igreja também bem importante, porque ele presidiu aí uma igreja grande, né? Que era em Alexandria, no Egito, logo depois dos apóstolos. Então aqui também eles separaram o conceito de imagem e semelhança. Então imagem seria o quê? A questão das características corporais. E a semelhança, né? São essas características que o ser humano pode cultivar ou perder. Então, Deus é amor. Se eu também sou amor, então eu vou ficando cada vez mais semelhante a Deus. Então, Deus, ele perdoa. Então, quanto mais eu perdoo, mais eu vou sendo a semelhança de Deus, né? A teologia moderna, a opinião da Igreja Católica, né? Então, os católicos romanos creem que Deus, na criação, dotou o ser humano de certos dons naturais, tais como a espiritualidade da alma, a liberdade da vontade e a imortalidade do corpo. Esses dotes naturais constituem a imagem de Deus. Nessa condição puramente natural do ser humano, havia uma tendência para apetites inferiores e das paixões de se rebelarem contra os poderes superiores da razão e da consciência. Essa tendência em si não era pecado, mas naturalmente se tornaria pecado logo que a vontade cedesse a ela e então se transformasse em ação voluntária. Contudo, a fim de capacitar o ser humano a conservar sua natureza inferior refreada, Deus dotou-o de um dom sobrenatural, chamado retidão original. Supõe-se que é isso que constitui a semelhança do ser humano com Deus, né? É bem complicado isso daqui, né? Porque Deus cria o ser humano já com vontade de pecar. E daí Deus dota ele com uma capacidade para ele refrear a sua natureza inferior. Então, isso que seria aqui a questão da semelhança do ser humano, né? A opinião luterana, então, né? Que a opinião dominante é que consiste somente em qualidades espirituais, das quais o homem foi dotado na criação, que são geralmente chamadas de retidão original. Essas qualidades consistem no verdadeiro conhecimento, na retidão e na santidade. Ao assumir essa posição sobre o assunto, não reconhece suficientemente a natureza essencial do homem como distinta da natureza dos animais de um lado e dos anjos do outro. Se a imagem de Deus, consistindo no verdadeiro conhecimento, na retidão e na santidade, constitui a verdadeira essência, surge a questão: como pode o ser humano perder essa imagem? Como a perdeu pelo pecado e ainda ser humano?
Além disso, se a imagem de Deus assim entendida determina a natureza essencial do ser humano, que diferença essencial há entre os seres humanos e os anjos, que possuem também estas qualidades espirituais, né? Então, a imagem, na opinião luterana, seria, né, a questão da retidão, da santidade, né? E Lutero defendia que o ser humano, então, ele perdia a imagem, ela ficava a imagem, como eu falei, né, meio borrada, né? Você ainda tem dentro de você a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E conforme você se aproximava de Deus, né, aqui com santidade, com retidão, né, um verdadeiro conhecimento, então você se tornava novamente a imagem e semelhança do Senhor, né? Então aqui na próxima página, a opinião reformada fala do sentido restrito e o sentido abrangente, né? Sentido restrito consiste nas qualidades espirituais em que o homem foi criado a saber o verdadeiro conhecimento, retidão e santidade, que essas pertencem à imagem de Deus. Abrangente encontra-se no fato de que o ser humano é um ser espiritual, racional, moral e imortal no corpo. Aqui não se refere ao corpo como substância material, mas como instrumento da alma e do seu domínio sobre a criação inferior. Note-se que a Escritura liga imediatamente esse domínio com a criação do ser humano à imagem de Deus. É somente em virtude da imagem de Deus, em sentido abrangente, que o ser humano, até mesmo depois de tê-las perdido, no sentido restrito, pode ainda ser chamado o porta-imagem de Deus, né? Então você vê como é bem abrangente, né? Como é bem várias teorias, várias hipóteses do que é a imagem e semelhança de Deus. Algumas você vai descartando, né, como essa opinião aqui luterana que diz, né, que seria a santidade, seria a tua retidão, então você perde ela, mas você, conforme você se arrepende dos seus pecados, que você se converte, então você volta a ter a imagem, a ter a semelhança de Deus, né? Sinceramente, eu não acredito, tá, nisso, porque é o seguinte, irmãos, a gente não é salvo pelas obras, né? Isso já é de praxe de todo mundo, porque senão era só vir aí e ajudar pobre, necessitado e tal, e tu tá salvo e acabou, né? Orar tantos Pais Nossos, tantas Ave Marias e acabou a tua penitência, você está salvo. Então, a gente não é salvo pelas obras. A gente é salvo através do sacrifício de Cristo. Efésios 2:8 diz que vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Então, através da fé a gente alcança a graça de Deus. E isso não vem das obras para que ninguém se glorie, Paulo escreve. Então quer dizer assim, ó, se fosse pelas obras, a gente podia sair batendo no peito e dizendo, eu sou salvo porque eu sou bom. Então hoje, qualquer ser humano, ele pode dizer, eu nunca matei, nunca roubei, eu não sou mentiroso, eu não sou adúltero, enfim, eu guardo os mandamentos. Eu até vou à igreja, entendeu? Vez por semana, 2 vezes por semana, enfim e tal. Então quer dizer assim, não tem porquê, eu sou salvo. Mas a salvação não é pelas obras. Então a imagem de Deus no homem, ela não pode estar ligada a isso. Porque daí, irmão, a gente teria, nós como cristãos, a gente tem menos disso na nossa vida, na questão da retidão, da justiça, né? A gente tem menos disso, às vezes, do que um ímpio. Então, é como se o crente,
aquele que crê em Deus, no sacrifício de Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, ele tem a imagem mais desfigurada do que aquele que não serve a Deus, mas que tem obras melhores. Porque tem muita gente aí no mundo, irmãos, que tem obras muito melhores do que nós, muito maiores do que nós. Até a Bíblia fala numa certa ocasião, né? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não, Jesus falou isso. Então, quer dizer, às vezes tu pega o teu vizinho lá, o teu vizinho é mais sereno, mais tranquilo, tem mais domínio próprio do que você lá, que às vezes sai, né? Mais amor ao próximo. Daí vem alguém lá, pediu alguma coisa na tua casa, lá dá o tal do Feliz Natal lá, né? Às vezes o vizinho lá dá lá um prato de comida, alguma coisa e tal. Às vezes mais do que nós somos filhos de Deus. Então, às vezes, pelas obras, então, será que as obras definem a questão da imagem de Deus no homem, da semelhança de Deus no homem? Lógico, né, irmãos, que nós deveríamos ser conhecidos pelas nossas obras. Tiago fala isso. O livro de Tiago só está na Bíblia, foi um dos livros mais difíceis de ser aceito no cânon do Novo Testamento. O próprio Lutero não gostava de Tiago, chamou de Epístola de Palha, e colocou lá no final da sua tradução da Bíblia para o alemão, porque o Tiago falava muito das obras, mas aí o Tiago disse, me mostra a tua fé que eu te mostro minhas obras. Porque a fé é difícil de você mostrar, você mensurar. Mas as obras você consegue mostrar. Então, o cristão, o crente, ele deveria ser conhecido pelas obras. Então, a gente se converte, a gente reconhece Cristo como nosso Salvador, se arrepende dos nossos pecados, e a gente se torna um praticante de boas obras. Por quê? Para ser salvo? Não. É porque nós somos conhecidos pelos nossos frutos. É porque, às vezes, o bom testemunho, né? Ele consegue trazer alguém para a igreja, né? Ele consegue fazer com que alguma pessoa se interesse, né? E puxe o assunto e tal. Mas ele não pode ser considerada a imagem e semelhança de Deus no homem, porque senão nós vamos ter muitos ímpios aí, muitas pessoas que têm mais da imagem e semelhança de Deus. Pode ser, irmãos, realmente essa questão do domínio, da autoridade, da capacidade racional do ser humano, sim, pode ser, né? Eu até estava lendo, né, que o ser humano, conforme ele avança na ciência, né, irmãos, mais ele se acha independente de Deus, né? E ao contrário, né? Quanto mais ele avança na ciência, ele deveria olhar e ver como Deus criou o ser humano com uma capacidade intelectual absurda, né? Com uma capacidade intelectual a ponto de se chegar, né, no espaço, né? Se chegar lá em Marte. O ser humano não chegou lá, mas já está pousando lá os robozinhos, lá, os negócios lá. Tem Então, gente que já está comprando, já está fazendo apartamento em Marte. o dono da Tesla O lá, Elon o Musk. Elon Musk lá, vai querer morar lá. Então, assim, a inteligência do ser humano, a capacidade do ser humano, né, ela não é para você se tornar independente de Deus, mas é a capacidade que Deus deu para o ser humano de pensar, de criar. Como eu falei, os animais são mais fortes uma queda de braço que o ser humano, mas o ser humano tem a capacidade de dominar eles. O ser humano tem a capacidade de pegar um cavalo, sentar em cima do cavalo e ter o controle sobre o cavalo. Mesmo tu levando uma patada num cavalo, tu ficar desmontado. O ser humano tem a capacidade de pegar uma junta de bois e fazer aquela junta de bois trabalhar para ele. Mesmo aqueles bois sendo muito mais fortes do que o ser humano. E a domesticação do elefante, por exemplo, se fosse pensar, não ser muito grande, né? Na nossa região aqui não tem muito, né? Mas em países aí, Índia e tal, que
até um meio de transporte, né? Sim. O elefante, né? Então o ser humano tem inteligente. Por exemplo, o leão, tu falou o exemplo do leão. Por exemplo, o leão tem muita força, né? Mas o humano inventou espingarda, agora tem gente que caça leão por aí, né? Uma forma de domínio, né? É. Forma de tapete, né? Tapete bem bonito. Às vezes não mata, mano, só que é tranquilizante. Um dia eu brincava assim, o dia que eu vi um macaco fazendo um smartphone, daí eu não vou acreditar que é porque às vezes o pessoal, né, às vezes quando tu olha assim, no meio científico, nossa, eles fizeram uma pesquisa gigantesca e viram que o macaco ele quebra o coquinho com uma pedra para comer, meu Deus, que coisa extraordinária. Mas tem uns macacos que. O dia que eu estiver fazendo isso, né, se eu estiver produzindo. Tem uns macacos que eles dão aqueles cubos, né? Aqueles lá, cubos lá que os macacos vão virando lá e tal, até acerta umas cores, cara. Não são tão puros os macacos, né? Mas daí diz que quando tu olha e compara esse nível de mata de inteligência com a inteligência do homem, é tão. É só tu ver o Tem cachorro. que ser muito crente para ser ateu, como diria O cachorro que tenta comer o próprio rabo e fica ali em círculo, ali meia hora. Né? Então você vê realmente que Deus criou o homem diferente. O homem foi a coroa da criação. Às vezes, né, irmãos, tu fica vendo certas coisas, tu diz, se esses caras usassem essa capacidade para coisa boa, né? Vocês lembram que teve aquele assalto lá em Criciúma, né? Sim. Que, os caras criaram ali um negócio, pintaram os veículos de preto numa cidade vizinha, e todo um estudo, e tocaram fogo no caminhão lá para distrair a polícia, o caminhão em frente do batalhão de polícia, para não poder sair os caras da polícia, enfim, assim, sabe? Daí tu vê que o ser humano é criativo, o ser humano é inteligente, né? E às vezes ele usa dessa inteligência, ele usa dessa natureza para fazer o mal, sabe? Para se corromper, mas que é uma coisa que um animal jamais vai conseguir fazer, né? Então, a imagem, a semelhança de Deus, irmãos, eu acredito que sim, ela está apagada, ela está aí, ela não é como foi a criação, porque eu tenho isso, né, pelo algum entendimento aí de alguns estudiosos de que o que são novos céus, nova terra, que a Bíblia fala, tudo aquilo, em Apocalipse e tal, é a restauração original de tudo, né? É tipo assim, não era para nós estar aqui hoje, sei lá, sofrendo, com problemas, com dificuldades e tal. Deus criou o homem lá, o ser humano, em estado de perfeição. Então é a restauração original de tudo, o projeto de Deus, né? Geral, novos céus, nova terra, é assim, como era para ser. Então aí sim, o ser humano volta a ter a sua imagem, volta a ter a sua semelhança, né? De uma forma assim, íntegra, né? Tem até um vídeo aí desse pastor que vem comentando aí, né? Do Adalto Lourenço, que ele comenta que a gente tem uma noção de que o ser humano era extremamente ignorante no começo, né? A gente tem lá um Adão lá, um pai do Adão, né? Batendo no peito lá, tipo assim, eles vão na caverna. E ele vai mostrando pela Bíblia que no começo ali, irmãos, eles já estavam fazendo instrumentos musicais, desenvolvendo cidades, eles já começaram a trabalhar com ferro, sabe? Daí ele vai mostrando que para você trabalhar ali com um certo material, você tinha que aquecer a não sei quantos graus e tal.
Então o ser humano vivia 800, 900 anos, irmãos, quase 1000 anos. O ser humano vivia. Então assim, nós aí, vivendo esse período que a gente vive aqui, olha quanta coisa a gente aprimora, quanta coisa a gente, né, desenvolve, quanta coisa a gente aprende, coloca em prática, tenta de novo, de uma forma diferente. Então ele vai mostrando que o ser humano, ele era muito mais inteligente do que é hoje. Irmãos, vocês conseguem construir um barco? Um barquinho aí e tal, para sair navegar aí. Só para vocês. Não precisa botar todo tipo de animal, espécie, família, nada. Só vocês. Vocês conseguem? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não manjo muito Eu não isso sei daí. se ele Assim. flutuaria, se ele funcionaria muito bem, mas... Porque não é pegar lá, não é pegar lá um toco de madeira lá, juntar lá, que nem no filme lá, que assistia na sessão da tarde lá, o Lagoa Azul lá, pra tentar fugir lá com os tocos. Jangada. Os tocos de madeira. Tipo, um navio, um barco aí e tal. Tipo, ele tem que ter um tanto de diâmetro ali, um tanto de largura, de comprimento, ele tem que ter uma, sabe, todo um peso e tal. Você saberia fazer? O vídeo, eu acho que eu não conseguiria. Uma vez eu vi um vídeo de um cara fazendo nada com as canoas de madeira. O cara fez no trabalho, o cara tinha que montar uma base. Só a base já era um trabalhão. Pois é, daí você pensa o seguinte, né, irmãos, que nós tivemos um homem, Noé, que ele construiu isso. Que ele construiu um grande navio aí e tal, e pelas dimensões daquele navio, nas dimensões da arca, ele realmente tem as mesmas proporções dos grandes navios hoje. Eu não me lembro se era 2 por 1, uma coisa assim, mas ele tem as mesmas assim proporções dos navios de hoje. Então, Mas quem que copiou quem, né? Tipo, quem começou a criar os primeiros barcos, será que usou o que de referência? Né? Digamos, a Bíblia estava lá já, né? então assim, sabe, para navegar e tal, assim, o cara criou lá um barco que não afundou, irmão. Sabe, betumou tudo por fora ali, né, para não entrar água ali, nada, né? Então, nós temos que pensar que um ser humano, irmão, ele não era nem boca aberta, não. Ele não era nem um ser ignorante, não. Só que o pecado, logicamente, ele vai tirando isso do ser humano. Ele vai tirando essa capacidade do ser humano. Como a gente até comentou na aula passada, que Deus foi diminuindo o tempo de vida do ser humano por causa do pecado. Vivia 800, vivia 900, espera aí, agora eu vou cortar, tu vai viver aí 140, 150, foi a época aí de Abraão, Moisés 120 e tal, entendeu? Depois Deus corta mais um pouco, porque o salário do pecado é a morte, então o pecado faz com que o ser humano venha. Então, você imagina hoje o ser humano vivendo 800, 900 anos, 700 anos, o quanto o ser humano poderia avançar, o quanto o ser humano poderia desenvolver de coisas, né? Então vocês sabem que a bomba atômica, ela tem o átomo, né? O átomo, ele significa não divisível, né? O A é negação, não, e tomo seria divisão, divisível. Então, átomo seria a menor partícula que existe. Aí depois os caras foram mais a fundo e, não, dá para dividir o átomo, né? É o núcleo e os elétrons. Aí a partir da divisão dos átomos, você consegue desencadear vários átomos ali que eles vão se desencadeando ali e tal, e é o princípio da bomba atômica. E esse princípio da bomba atômica foi desenvolvido por Einstein. E quando os Estados Unidos soltou lá a bomba atômica lá no Hiroshima, Nagasaki e tal, depois o Einstein escreveu uma carta pedindo perdão, né, para o povo japonês e tal, porque não era a intenção dele ele ter desenvolvido essa tecnologia por causa de uma bomba. E foi um amigo, né, um companheiro de pesquisa, que foi quem levou Einstein da Áustria para a Alemanha, que se envolveu na guerra e
E Einstein era contra, né? Eu sabia do companheiro dele. Uhum. Né? E ele virou, tipo, ele era um cientista, e muitos cientistas que eram companheiros de, tipo, de universidade, de pesquisadores com Einstein, ele se desvia, e esse era um amigo pessoal de Einstein, ele se desviou, e foi um dos generais, assim, digamos, um dos que se envolveu profundamente na guerra, e aí levou, como, não só essa, mas muitas experiências, né, e armas químicas e outras pesquisas, coisas que se desenvolviam na área da ciência para a guerra, né? Eu sei que ele teve que sair de Viena, na Áustria, porque ele era judeu, né? Então ele ia ser morto ali, normalmente, né? Ele foi para os Estados Unidos e a partir dali pegaram essa ideia ali. E então, um amigo dele pegou a ideia dele e utilizou algo, uma experiência, algo ali que poderia ser útil, né? Para matar milhares de pessoas e fazer o sofrimento com milhares de pessoas. Aí é o que alguns, eu ouvi uma pessoa falar, né? Tem pessoas que passam a vida inteira estudando para tentar descobrir a cura do câncer. E outros passam a vida inteira utilizando as mesmas tecnologias para procurar meios de matar e destruir o ser humano, né? Em novas armas, em novos meios e tal. Então, você vê que a imagem, a semelhança do ser humano tem essa capacidade. Só que nem todos utilizam com o mesmo efeito. Agora, você imagina essa imagem, essa semelhança de Deus no homem, né? Lá atrás. Aí, quando você vê, por exemplo, Adão, ele deu um nome para todos os animais. Daí parece fácil, né? Pô, o tigre tem cara de tigre, o leão tem cara de leão, né? O elefante tem cara de elefante. Mas quando você vê no original o nome deles, ele tem todo um significado, né? Tipo, o hipopótamo era como se fosse um monstro que saia da lama. Era como se Adão olhasse para os animais e, de acordo com as características do animal, o ambiente daquele animal, o Adão desse um nome para eles. Sabe? Então, assim, não podia ser uma pessoa burra. Não. Precisa pegar isso. Tinha, né? Tinha QI altíssimo. Capacidade. Tinha capacidade, né? Então, assim, a imagem de Deus e a semelhança, né, irmãos, que até o livro diz aqui, ó, mais para frente, que ele vai dizer que na Septuaginta, né, foi colocado esse ezinho ali, imagem e semelhança. Mas nas passagens que eu li no começo para vocês, você vê que às vezes Deus fala a nossa imagem, em outra passagem Deus fala a nossa semelhança. Mas no original, né, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, no original ele não tem esse ezinho. Imagem e semelhança é como se fosse um atributo só, um termo só. Então, quando fala nossa imagem, nossa semelhança, não quer dizer que imagem é uma coisa e semelhança é outra coisa. Entendeu? É uma coisa só que está se referindo no original. Então, acredito que sim, que o ser humano perdeu isso com o tempo. Ou não usufrui da maneira como é para usufruir desses dons, dessa capacidade que Deus deu para ele. Ele não usa da melhor maneira, né? E só vai ser totalmente restituída, totalmente restaurada quando Deus lá então, né, criar novos céus, nova terra e tal, né? Então, irmãos, todos têm a imagem, todos têm a semelhança de Deus. Meu pensamento, sabe? Eu sou do ponto de vista que sim, o ser humano foi criado à nossa imagem, o ser humano foi criado à nossa semelhança, porque você vê que depois da queda ainda é falado, né? O homem, como Deus fala lá em Gênesis 9 lá, no pacto com Noé, né? E que diz, ó, pode comer animal e tal, da terra e tal, mas o homem não pode matar outro homem porque o homem foi criado à minha imagem, né?
Em Tiago ele vai falar que a gente amaldiçoa aqueles que foram feitos à semelhança de Deus. E acho que quando o Tiago fala aqui de amaldiçoa, o Tiago acho que não está falando de amaldiçoar o meu irmão, né? Que é a semelhança. Mas está falando de amaldiçoar pessoas no geral. Então eu acredito que sim, eu acredito, tá, irmãos? Por isso que eu fiz o questionamento para vocês. Que não tem aqui ó, uma definição exata, precisa, dizendo é assim. Mas eu acredito que sim, todo ser humano carrega dentro dele. Nessa questão dos atributos comunicáveis, na questão racional, na questão de pensar, né? Na questão de poder, enfim, aí, desenvolver alguma coisa, de poder amar, de poder ter relações com outros seres humanos, né? De poder ter a convivência, né? E que os animais não têm, né? Que os próprios anjos não têm. Os anjos são dotados de espiritualidade, mas a Bíblia diz, por exemplo, que eles não se casam e nem se dão em casamento. Então os anjos são seres criados por Deus para o seu comando, a sua ordem, mas eles não têm esses atributos de Deus, né? Que Deus tem os seus atributos morais, atributos exclusivos. Os atributos exclusivos Deus não divide com ninguém, ninguém tem, mas os morais são aqueles atributos que o ser humano foi criado. Ele nasceu, ele nasce com aquela tendência daqueles atributos, né? A não ser quando realmente se perde no caminho aí, né? E daí você realmente vai ofuscando a tua imagem, a tua semelhança com Deus, né? Mas o que vocês acham, irmãos, agora? Continuam com o mesmo pensamento? Mais alguém quer falar? Fala aí, Juliano. Eu creio que ele... Eu acho que Lutero, não exatamente o que ele falou, mas eu creio sim que com o pecado houve assim esse borrão, vamos dizer assim, né? Essa perda dessa totalidade do que seria o projeto original. E a gente vê isso justamente por essa distorção, né? Que o homem ele começa a distorcer, a usar isso de forma totalmente diferente do que seria, né, o que também é uma ideia própria. E concordo com a ideia de que quando Deus restaurava, havia essa restauração completa, né? Mas a essência ali, é isso que eu dizer, é isso que nos torna diferentes do resto, né? Diferente dos animais, dominantes, como tu mesmo falou, né? Embora menores, embora essa capacidade que se você pegar um formigueiro, a gente às vezes exalta a qualidade, né, ou a capacidade das formigas de se organizar, de carregar várias vezes o peso delas, de ser totalmente organizadas, de ter uma divisão, de trabalhar, né? As pessoas olham isso e acham interessantíssimo, né? Mas as formigas fazem isso desde o princípio dos tempos. Não vi formiga construindo o prédio. Então, quer dizer, não existe como se comparar. Quando você vê um cachorro ensinado por um humano fazendo algumas coisas diferentes, mas sempre ensinados por um humano. Ele não consegue, é um instinto natural que vai viver sempre na mesma forma. Ele não consegue transformar, não consegue aprimorar. E então isso é tão nítido no ser humano, né? E a velocidade com que ele faz isso, com que a gente consegue fazer. Eu não vi nenhum macaco estudando o ser humano. Agora não. Então, né? Mas eu digo assim, tu não vê um bando de cachorro sentado estudando como o ser humano se comporta. Nunca vi nenhum. Então, eu digo assim, isso é uma evidência tão forte. E aí que eu vejo também que a teoria evolucionista ela cai por terra de uma forma tão nítida, porque se a evolução ela tivesse um sentido, ela deveria acontecer em todas as áreas, quer dizer, o homem não deveria ser tão sobressaliente em tudo. E de onde é que veio a ideia de Deus? Né? Então essa é uma das questões que eu acho muito legal. Tem um livro não lembro agora, que fala sobre os princípios da teologia, eu acho que não lembro bem, manual teológico, acho que que fala assim, que se você analisar, todos os povos, de alguma forma ou outra, creem num ser supremo. Né? Então isso é uma evidência da existência de um Deus
E de que nós somos diferentes, né? Eu também nunca vi um cachorro ajoelhado orando, né? Então, mas é uma verdade, sim, porque se a evolução realmente, de fato, como explicar essa discrepância tamanha, né, na evolução do ser humano para as demais espécies? E as demais espécies, nós for analisadas, se assemelham em muitas coisas, né? E o ser humano se distingue em todas elas. Então, acho que isso demonstra claramente, né, a semelhança de Deus nas características, nessa, como tu falou, de dominância, né, dos atributos de Deus. Mas que foram, sim, eu creio que foram corrompidos pelo pecado e estão distorcidos. E que o homem não consegue, não é hoje a imagem do que Deus queria, não é a imagem perfeita que Deus criou. O projeto não original. Não é o projeto original. Isso, exatamente, acho que essa seria a definição. Mais alguém? Eu acho que vou falar um pouco agora também. Pode falar, de graça. Eu confesso assim que quando antes mesmo de estudar esse módulo aqui sobre imagem e semelhança de Deus, né? Eu já tinha assim, essa noção também de que a imagem e semelhança de Deus era algo mais moral do que físico, né? Do que imagem de carne, corpo e tudo mais. Até por causa também tem aquele versículo que Jesus fala em Mateus, né? Mateus não João, sobre Deus ser espírito, né? E só que o que me gerou uma dúvida agora foi essa questão sobre todo mundo ter uma opinião diferente, né? Engraçado que em alguns módulos aqui que a gente estudou no curso de teologia tem sempre teoria, né? Arminiano, Calvino, agora apareceu isso daqui dos caras que pensavam assim ou não. Isso acabou, tipo assim, me gerando uma dúvida. Será que existe alguém totalmente certo, assim? Deus. Tipo, né? Não, não que existe ser ser humano, humano, né? Então isso me fez pensar assim, pô, se eu creio em algo, né, na Bíblia e tal, que isso não afeta a minha fé em Jesus, então eu posso estar errado no meu pensamento, mas no sentido de salvação eu posso estar certo, porque eu acredito em Jesus, né? Ele perdoa os meus pecados, né? A teologia é isso, né, irmãos? E a teologia ela te dá a capacidade de você respeitar outras igrejas. Que às vezes o igrejista ele não respeita muito, né? Porque tem uma vez eu ouvi num pastor presbiteriano, né? Que vai estar o presbiteriano, o calvinista, que é presbiteriano, e não só o presbiteriano, mas tem igrejas batistas mais antigas e tal, são calvinistas e tal. E vai estar o arminiano, que é nós. Então um acredita na predestinação, o outro no livre-arbítrio. Vão estar os dois subindo para o céu, e um vai estar dizendo pro outro, viu como eu tinha razão? Não, mas quem tinha razão não fui eu, não, mas eu tinha razão. Não, mas eu fui salvo porque eu percebi. Não, mas eu fui salvo porque tu foi salvo, porque foi predestinado. Então, quer dizer o seguinte, os alicerces a gente não pode mexer. Então, assim, de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, de que o arrependimento e a salvação é através de Cristo. Agora, a maneira como se dá essa salvação, se a justificação vem antes do arrependimento, se o arrependimento vem antes, que é o que muda a vida, é relativo, entende? Como é o correto realmente? E outra, acho que a gente também, não sei, mas vem uma opinião também, né? A minha pergunta é a seguinte, será que hoje as pessoas que estabeleceram essas teses, elas teriam o mesmo pensamento? Com tudo que se evoluiu no sentido de conhecimento, porque olha que curioso, né? No passado, grandes homens e tal achavam que a Terra era chata. Né? Então, quer dizer assim, à medida em que as teses, esses pensamentos, eu diria assim por nós, Felipe está aqui, ou nós, quantas vezes nós mudamos o nosso entendimento sobre algo num curto espaço de tempo, em alguns anos, ou às vezes até numa sala de aula, onde a gente ouve um pensamento diferente, aquilo faz muito mais sentido, né? Em vários, né? Então, às vezes, também nessa questão, são pensamentos que se desenvolveram num tempo diferente, num momento diferente, onde aquilo que se cercava, os conhecimentos que se tinham ao redor eram alguns, e ainda são usados como teses, mas que, na verdade, talvez hoje já, como tu fez, tem uns aqui que já nem se fala mais, já nem são mais muito aceitos, né? E mais ou menos isso. Tudo existem muitas vertentes, né? Por exemplo,
pouco é falado dos metodistas, que foi lá John Wesley, que daí não é nem meio que arminiano nem calvinista. Ele fala da presciência de Deus para a salvação, então Deus já sabe de antemão, ele meio que pegou uma junção dos dois ali e tal, né? Que nem a questão do arrebatamento também, né? Alguns dizem que a grande tribulação será literal, 7 anos literal, outros dizem que não, né? Aí, mas a Bíblia não fala de 2 arrebatamentos, um agora e um 7 anos depois, entendeu? Daí os outros dizem, que sim. Então, saber lá o que está certo, o que não está. A gente tem uma tendência de crer mais aquilo que a gente aprendeu, né? Porque é muito difícil você dizer, não, opa, agora eu estou mudando completamente meu conceito, eu acreditava nisso aqui até ontem, agora estou acreditando nisso aqui. Mas o certo é que a gente sabe, todo mundo concorda que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar a buscar a igreja. O que você falou antes é realmente muito interessante. Tem teorias que tem mínimas pessoas que acreditam. Por exemplo, uma teoria que eu só fiquei sabendo porque um dia até num vídeo de curiosidades. Existe até religião que os caras acham que existe um deus de macarrão e os caras estão sempre usando um escorredor na cabeça. Tipo. Nunca vai me falar de alguém que Na Argentina tem a igreja maradoniana, né? Aí também tem uns abusos, né? Mas então isso aí não pode deixar assim, mexer na cabeça às vezes, né? Tem coisas, que realmente a gente descarta, não, tá errado, isso a gente não concorda, é antibíblico, né? Mas agora existem interpretações. Acho legal uma coisa que o Ney comentava assim, né? Sobre a questão assim de calvinista, né? Ou Rio, né? arminiano. O rio está aqui, né? Que vai pro céu. Cada um está numa margem, mas todo mundo está no mesmo lado. É só fica um cada lado ali, mas é realmente isso. Eu acho que tem coisas que são secundárias e que às vezes eu olhei lá que tem que tem nas igrejas lá de Jerusalém mesmo, que os caras se pegam no pau, porque tem algumas seitas, né, que brigam até hoje de uma forma assim acirrada por coisas desse tipo, né? E eu acho que a gente aqui em Concórdia, o mundo é muito pequeno, né? A cidade é pequena, tu não tem tantas igrejas, mas lá em cidades grandes aí tem muita igreja grande, forte, com pensamentos, com teorias diferentes. E eu acho fantástico. A gente vê aqueles vídeos na internet lá, numa igreja lá e tal, tu tem um pastor batista, tu tem um pastor presbiteriano, tu tem um pastor da igreja de não sei de onde, junto lá, numa mesma conferência. Eu acho muito legal isso daí. Porque a gente diverge disso aqui, a gente diverge naquele ponto lá. Irmãos, por anos e anos e mais anos, a igreja ficou brigando como que deveria ser o batismo. Se o batismo era por imersão, por aspersão, como que era? Daí alguns dizem, mas Jesus foi batizado no rio. Sim, mas a Bíblia não diz que Jesus foi mergulhado todo no rio. Ou se ele chegou lá, pegaram uma água e viraram nele, entendeu? Um dia eu vi um pastor num estudo desse que disse, olha, qual a conclusão disso? A Bíblia manda nós batizar. E não é com areia, é com água. Ponto. Agora, ela diz que tu tem que ser batizado. Agora, se é por aspersão, por imersão ou por efusão, são três maneiras. Isso a Bíblia não é clara. Sabe? Isso a Bíblia ela não é clara. Então, ela dá margem para interpretação. Dá a impressão que da mesma forma que o homem, às vezes, distorce tudo, né? Ele quer encontrar... É aquela história, complicar o que é simples. Mas começar a achar no meio ali, né? Que daí cada um briga pelo seu lado do rio, né? Mas em alguns assuntos maiores até vai lá, mas em coisas tão bestas. Sim. E não vamos longe, é que nem... vamos só usar uma questão aqui, ó, questão de usos e costumes. Eu sempre bato nessa tecla, às vezes eu digo assim, se nós gastássemos o tempo que a gente às vezes perde
nas discussões caseiras, vamos dizer assim, né? Quando você reúne e vocês, perdão da Maria, que hoje está de mulher aqui sozinha, né? Para representar a bandeira, né? Mas às vezes a gente se encontra lá daí todo mundo, né? Ah, mas tu viu que agora pode, não pode, porque não sei o quê, porque meu Deus, você me vê assim. Então assim, você perde tanto tempo discutindo isso, eu digo, se a gente gastasse esse mesmo tempo falando da palavra e digamos assim, falando das maravilhas do que Deus faz na nossa vida, quão mais melhor seria. E eu vejo isso em tudo, né? A mesma coisa, muitas vezes discussões que, na verdade, no fundo, não estão nem aí para descobrir se não está ali, não está explícito. Então não tem uma verdade, mas cada um quer mostrar, parece que se engrandecer, que eu sou mais inteligente, né? Imagina o tanto de gente que foi colocado para fora da igreja por causa dessas coisinhas, né? Tanta gente que foi jogada para o inferno por causa desses calça, saia, cabelo e não sei o que, né? Porque era assim uma época, né? E televisão e não sei o que, né? Meus brincos. Eu me lembro que o pastor Ulisses dizia, né? Para levar para o inferno já tem o diabo, não precisa eu ajudar ele. Ele falava bem assim, sabe? Querendo dizer que a nossa função era tentar ajudar e não condenar ainda mais. Mas para nós encerrar, irmãos, aqui, então, página 41, vamos ler aqui o que fala da etimologia dos termos, né? E o nosso nível de intelectualidade não é tão importante, né? Na página 43, então, o que não é a imagem de Deus, né? Não é semelhança física, como a gente já falou, já mencionamos aqui, não é semelhança física. Na página 46, a posição canônica, então, né? Então, a imagem natural seria o que? A faculdade intelectual do ser humano, com a capacidade de raciocinar, pensar, tirar conclusões, tomar decisões, o livre-arbítrio, né, que é uma das essências distintivas dos seres racionais em detrimento aos irracionais, aquilo que já falamos aqui, né? A espiritualidade do ser humano, né, que o animal não consegue se achegar a Deus, não consegue sentir a presença de Deus, né? A imortalidade, né, que o ser humano... Deus é o único ser eterno em si mesmo, né? O ser humano ele é eterno a partir de Deus, né? Porque ele tem a semelhança de Deus na vida dele, mas o ser humano teve um princípio, né? E Deus não, né? A dominação, então, sobre a criação inferior, também aquilo que já comentamos, né? E aí a imagem moral de Deus no ser humano, né? Então, a santidade aqui, né? Que Adão e Eva tinham, essa sim, eu acredito, então, que ela está ofuscada, ela está, assim como Lutero falou ali, né? Ela está embaçada, né? Mas distorcida. vai ser restaurada, então, aí com a nova... com a nova criação, não, né? Com um novo tempo, novos céus, nova terra e tal, né? Então, meus irmãos, assim, leiam em casa se vocês puderem, né? Vocês podem, né? Não é proibido, né? Vai da boa vontade, né? Deem uma lida, irmãos, no livro para vocês pegar um pouco mais, gravar um pouco mais, né? Fazer jus aí ao preço que vocês pagam do livro, né? Para vocês dar uma lida, porque é bom, né? Pra gente recapitular, gravar um pouco mais, né? Não a gente vir aqui, às vezes, só ouvir aqui um falar, outro comentar e tal, vai para casa e tal, mas leia um pouco mais aí, dá uma conferida, às vezes, nos textos bíblicos, né? Quem sabe se anotou alguma coisa, também pode procurar, né? Ver se está batendo o que a gente falou aqui. Mas é interessante, né, irmãos, que vocês procurem, assim, né, o conhecimento realmente, né, crescer no conhecimento, né. E aí nós vamos continuando, mais 2 aulas aí, né. Ele não é, assim, um livro que tem tanto assunto, a próxima aula ela é bem curta, porque ela fala praticamente só
da natureza do corpo humano, da constituição do corpo humano, não de os órgãos do corpo humano, né? E daí no final ali fala, na última aula, da questão do espírito, da alma,